O ministro André Mendonça, relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal, acolheu o pedido da defesa de Daniel Vorcaro e determinou a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar o vazamento de dados do banqueiro. As mensagens encontradas pela polícia revelaram detalhes de um esquema criminoso e a relação próxima com autoridades. A defesa do banqueiro afirma que as informações vazaram após a liberação do sigilo de Vorcaro para a CPMI do INSS. E nessa sexta, Vorcaro foi levado para o Presídio Federal dentro do complexo penitenciário da Papuda, em Brasília. A transferência de carceragem foi solicitada pela PF ao considerar a capacidade de articulação e influência de Vorcaro e o risco à sua integridade física. Também nessa sexta, o ex-relator do caso, o ministro Dias Toffoli, divulgou uma nota dizendo nunca ter tido acesso à perícia de celulares envolvendo o caso. O repórter José Matheus Santos traz todas as atualizações direto da capital federal. Boa noite, José Matheus. Boa noite, Marina. Boa noite, Celso, e a todos que nos acompanham aqui no Jornal do SBT News nessa sexta-feira. Daniel Vorcaro já está na penitenciária federal aqui de Brasília. O ex-banqueiro do Banco Master foi transferido ao longo do dia de hoje. A determinação para a transferência foi feita ontem pelo ministro André Mendonça do Supremo Tribunal Federal, atendendo a um pedido da Polícia Federal. Vorcaro foi preso na quarta-feira durante a deflagração da terceira fase da Operação Compliance Zero, que apura tentativa de intimidação de pessoas tidas como adversárias aos interesses de Vorcaro e também do grupo do Banco Master. Vorcaro foi levado na quarta-feira para o Centro de Detenção Provisória de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Depois foi transferido para um presídio em Potim, no interior paulista. Após a determinação do ministro André Mendonça para que ele fosse transferido para a Penitenciária Federal aqui de Brasília, a Polícia Federal organizou a logística de transferência. Inicialmente, Vorcaro saiu de Potim para São José dos Campos, localizado também no interior do estado de São Paulo. Depois, ele foi transferido em um avião, acompanhado de policiais federais, de São José dos Campos até a capital federal. Essa viagem durou cerca de 2 horas. O avião com Daniel Vorcaro tocou o solo de Brasília por volta das 15 horas e 30 minutos. De lá, ele foi levado para o Instituto Médico Legal, onde passou por procedimentos de praxe de exame de corpo de delito, antes de ser levado para a Penitenciária Federal. Ele foi levado em um comboio de viaturas da PF e também já está no local onde vai ficar preso provisoriamente. Lembrando que a prisão de Daniel Vorcaro, determinada pelo ministro André Mendonça, ainda vai ser ainda vai ser avalizada ou não por ministros do Supremo Tribunal Federal. Uma sessão virtual da segunda turma do STF está prevista para começar na próxima semana no plenário virtual do STF, que é uma plataforma eletrônica em que os ministros inserem seus votos. Participam desse julgamento, além do ministro relator André Mendonça, os ministros Luiz Fux, Gilmar Mendes, Nunes Marques e também o ministro Dias Toffoli, que foi relator do caso do Banco Master até o dia 12 de fevereiro, quando abriu mão dessa relatoria após ser pressionado nos bastidores e também após uma crise que colocou o Supremo Tribunal Federal no epicentro desse caso. Dias Toffoli é um dos sócios, conforme ele próprio admitiu, da empresa Maridit, que vendeu participações no resort Itaiaia a um fundo chamado Reag Investimentos, que pertence a um cunhado de Daniel Vorcaro. Hoje, Dias Toffoli divulgou uma nota sobre esse assunto. Em um comunicado de várias páginas, o ex-relator do caso do Banco Master no Supremo Tribunal Federal fez um memorando da atuação dele nesse período da relatoria entre novembro do ano passado e fevereiro desse ano, nesse período de 3 meses em que Dias Toffoli ficou como relator do caso Master. Nesse comunicado, o ministro Dias Toffoli diz o seguinte, que nunca teve acesso à perícia de celulares envolvendo o caso do Banco Master no período em que foi relator. Ele disse o seguinte, abre aspas, até o dia 12 de fevereiro de 2026, o material retirado dos aparelhos celulares apreendidos não havia sido encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, devendo-se salientar que a última
última decisão por mim proferida nesses autos, em 12 de janeiro de 2026, foi justamente para determinar que a Polícia Federal encaminhasse o material ao Supremo. Fecha aspas. Dias Toffoli também disse nesse comunicado que foi divulgado hoje por meio do seu gabinete e também pela assessoria de comunicação do Supremo Tribunal Federal que, durante o período em que foi relator, atendeu a todos os pedidos feitos pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal. Lembrando que, como haverá esse julgamento no plenário virtual da segunda turma do STF, fica a expectativa para ver se Dias Toffoli deve participar do julgamento. A tendência de momento é que ele participe da votação que vai decidir se haverá manutenção ou não da prisão preventiva de Daniel Vorcaro, determinada pelo ministro André Mendonça. Hoje, o ministro André Mendonça, que é o relator desse caso do Banco Master desde o dia 12 de fevereiro, ou seja, há cerca de 3 semanas, atendeu a um pedido da defesa do ex-banqueiro, que entrou com a petição no Supremo Tribunal Federal para haver uma apuração da divulgação de informações sigilosas em relação às quebras de sigilo de Daniel Vorcaro. O ministro André Mendonça atendeu a esse pedido feito pela defesa e determinou que houvesse a instauração de um inquérito para apurar esses vazamentos de quebras de sigilo bancário, telemático e fiscal de Vorcaro, de dados que estavam em posse da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito do INSS. Vamos destacar alguns trechos na tela para os telespectadores do SBT News. Em um dos trechos, o ministro André Mendonça diz o seguinte: abre aspas, após a notícia da conclusão da diligência pela Polícia Federal no dia 5 de março de 2026, a defesa de Daniel Vorcaro veio aos autos noticiando que diversas informações dos aparelhos do investigado foram vazadas para a imprensa especializada, tendo sido indevidamente dispersadas para veículos midiáticos. Diante desse fato, a defesa requer a instauração de competente inquérito policial para a averiguação da origem dos vazamentos referenciados. E o ministro André Mendonça decidiu pelo seguinte, por acolher esse requerimento formulado pela defesa de Daniel Vorcaro e determinar a instauração desse inquérito policial. Ao fundamentar, ao argumentar sobre essa decisão, o ministro André disse o seguinte, e temos aí os trechos na tela para os telespectadores. O procedimento apuratório deve ter como hipótese investigativa a eventual identificação daqueles que teriam o dever de custodiar o material sigiloso e o violaram, e não daqueles que, no legítimo exercício da fundamental profissão jornalística, obtiveram o acesso indireto às informações que, pela sua natureza íntima, não deveriam ter sido publicizadas. A imprescindível observância à delimitação hora fixada decorre da absoluta necessidade de se preservar os meios adequados para a continuidade do relevantíssimo papel desempenhado pela imprensa, instituição essencial à constituição de qualquer modelo de organização estatal que se pretenda estruturada a partir dos ideais democráticos e republicanos, disse o ministro André Mendonça. Portanto, esse inquérito vai investigar a origem e de que forma houve o vazamento, não o trabalho da imprensa, como deixou claro o ministro André Mendonça por essas publicações. Esse inquérito vai ser instaurado e o ministro André Mendonça vai ser o relator, já que é um desdobramento desse caso que está atualmente em tramitação no Supremo Tribunal Federal. Por fim, relembrar a nota que foi divulgada hoje pela defesa de Daniel Vorcaro, pouco antes dessa decisão. A defesa informou, anunciou à imprensa em geral que havia entrado com esse pedido aqui no STF para o ministro André Mendonça e disse o seguinte, abre aspas, a defesa continua a acreditar no Estado Democrático de Direito e no respeito à mínima integridade daqueles que estão submetidos à sua custódia, fecha aspas. Os advogados também disseram que viram com surpresa e indignação a divulgação de fotos de Daniel Vorcaro dentro de uma unidade prisional. Os advogados disseram o seguinte, abre aspas, parece não haver limites para o vazamento de informações com a intenção de expor, desgastar e humilhar seu cliente, fecha aspas. Volto com vocês, Marina e Celso, no comando do Jornal do SBT News. José Matheus Santos, obrigada pelas suas informações. A gente já volta a se falar.